Tudo isso que tu traz é justamente o que transmite confiança e aí a gente chega naquela tríade, né? Que é confiança, credibilidade e respeito. No momento que eu consigo isso com qualquer pessoa, boto a mão no fogo pela pessoa. Até porque, né, Guilherme, se tu fizer uma venda forçada, o cara vai acabar comprando o que não quer e ele não faz a segunda compra. E ainda fala mal. E fala mal. Ele não vai fazer segunda compra. Para baixo. Exatamente. Agora, tu entendeu o cliente, cara. Tu fez a leitura. Tu entregou o que ele necessita. Esse cara vai fazer a segunda compra, a terceira compra, a quarta compra. Vai virar teu cliente constante. Aqui dentro, todo mundo que pisar, que tem um tapete de pedra, Oral Unique, todo mundo que pisar ali é um rei. O cara que foi lá e ele não conseguiu gastar, eu quero que ele tenha a melhor experiência possível dentro do meu negócio. O erro é ele achar que com aquele pouco dinheiro ele vai guardar e vai comprar patrimônio. Ou ele vai ter rentabilidade em bolsa de valores, por exemplo. E não tenho nada contra investimento em renda fixa, bolsa de valores, eu até oriento. Eu falo assim, deixa lá, pega uma fatia do teu lucro e compra consórcio para comprar patrimônio. Olá, eu sou Juliano Betim e estamos no primeiro Eles na Mesa. E que honra eu estar com essa mesa aqui comigo, que daqui a pouco já vou apresentar para vocês. E Eles na Mesa, na verdade, é um posicionamento, não é mais do que um conceito, né? É um posicionamento, é uma identidade. E tudo começa numa conversa, tudo começa num diálogo, principalmente entre homens aí bem posicionados com as suas empresas, falando de família, falando de negócios e falando da nossa vida, do nosso cotidiano. E para isso, eu tenho aqui 3 convidados extraordinários. Eu vou apresentar o nome deles e vou pedir para cada um deles se apresentar. Então, aqui no meu lado direito está o Josiel Ferrari, da Ademicon. Na minha frente, lá do lado direito também, tá o Guilherme Torres, da Oral Unique. E aqui na minha frente, o Ronei Giacomoni, da Dupont Spiller Associados, advogados... Dupont Spiller Fadanelli Advogados Associados. Quando o nome é comprido é porque o cara é nobre, né? É isso aí. Vou pedir então, primeiramente, agradecer vocês, dar as boas-vindas para os 3 e pedir para começar aqui pelo Josiel a se apresentar. Josiel, te apresenta para eles e te apresenta também para nossa audiência aí. Fica à vontade, eu sei que tu gosta de conversar. Eu fico agradecido e honrado de estar aí nesse primeiro, né, encontro, Eles na Mesa, esse podcast, e com 2 grandes empresários também, 3, né, que você também, e tá aqui compartilhando um pouco da história, né? Tenho aí 41 anos e saí de casa com 13 anos, né? E só tinha o dinheiro de ir e para voltar, e nunca voltei. E uma coisa era certa, eu ia empreender. E tu saiu da onde para onde? Eu morava em Itatiba do Sul, uma cidade pequena, próximo a Erechim. E foi para? Fui para uma cidade próxima, na época, trabalhar numa fazenda, da família também. Uhum. E depois eu fui fazer técnico em agropecuária, em Erechim. Daí eu me formei, fui fazer estágio e trabalhar em Minas Gerais, com 18 anos. Muito bem. Com 20 eu vim para Curitiba e lá eu fiquei, com 23 comecei a primeira empresa. Nós distribuímos uma linha de limpeza. Então, porta a porta, na rua a gente começou o negócio. Tocamos 10 anos, vendi em 2019. E em 2021 eu comecei no grupo Ademicon, do zero de novo. Não do zero, mas Tudo novo, de como novo. consultor, né? 1 ano e meio gestor e depois sócio de franquia. E hoje eu sou licenciado da marca, sou dono de 3 operações aí. Uma no Paraná e 2 aqui no estado do Rio Grande do Sul, que nós abrimos. Curitiba, aqui em Bento e Em em Novo Hamburgo. E agora outros projetos aí que a gente vai abrir no estado. Tá, e logo a gente começa a se aprofundar e saber mais um pouquinho de ti aí. Mas eu acho que de tudo isso, já pontuando família e amigos, né, pessoas que nos trouxeram. Então, eu sou casado com uma esposa há 20 anos, tenho uma filha de 13 anos e é a base. É a base. Muito bem. Guilherme. E aí?
Já se apresente para nós. Eu te conheço, né? Mas se apresenta aí pro Rony e pro José. Uma grande honra estar aqui, né? Ser convidado para estar aqui com essas feras. E eu também saí, eu sou natural, me chamo Guilherme Torres, sou natural de Cachoeira do Sul, já estou em Bento Gonçalves há 10 anos. Cheguei aqui também, tinha um consultório pequeno, trabalhei de empregado muito tempo, até que também investi numa marca, que é a Oral Unique. Hoje sou dono de 9 unidades da Oral Unique, são 9 clínicas que eu faço parte do grupo societário. A gente tem também uma empresa de depilação a laser que faz parte do mesmo ecossistema da Oral Unique, né? E tô aí trabalhando já, minha clínica aqui em Bento já tenho há 7 anos, graças a Deus com ótimos resultados, a gente procura sempre fazer o melhor e só tendemos a expandir e prosperar cada vez mais aí. Muito bem. Que cidade que são as tuas outras clínicas? Bento Gonçalves, Garibaldi, Barbosa, Farroupilha, Lajeado, Tramandaí, Tapejara... eu até me esqueço, cara. É tanta clínica. Tem que fazer uma cola. Vamos fazer uma cola. Tramandaí, Tapejara... Esqueci das outras duas. Já vem, daqui a pouco vem. Quando vem, é Vera. Na frente ali Veranópolis, na frente da rótula ali no restaurante. Parada obrigatória ali no restaurante. Propaganda. Encantado. Encantado. Era Veranópolis e Encantado. Veranópolis e Encantado, me esqueci. Muito bem, Guilherme. Então a Bruna trabalha com você ali, né? Trabalhamos, eu sou casado já há 9 anos com a minha esposa. Conheci ela, vim morar em Bento, por causa dela que eu vim morar aqui, a família dela era daqui, vim morar aqui em Bento. E acho que fiz tava conversando antes, fora do ar aqui, né? Eu acho que fiz a decisão mais acertada da minha vida de vir pra cá. Hoje me considero bentanço, amo morar aqui, não troco essa cidade por nenhuma cidade no mundo. Se precisasse, eu tenho amigos, às vezes a gente tá conversando, o cara diz, tenho vontade de morar na praia, tenho vontade de morar... Cara, eu não tenho vontade de morar em lugar nenhum, eu tô no lugar que eu moro no lugar que eu gostaria de morar, eu não saio daqui por nada, até vou para outros lugares para passear, mas gosto muito de morar aqui, já... a gente tava conversando também antes, fora do ar, né, que a Bento Gonçalves é uma cidade que, como é uma cidade muito próspera, ela acolhe muito bem as pessoas que são empreendedores, que são trabalhadores, é uma cidade de gente muito trabalhadora, né, o italiano tem essa cultura de ser muito trabalhador, e eu cheguei aqui, me encaixei como uma luva e nunca me senti que não fazia parte. Hoje eu me sinto parte da cidade, sou daqui, inclusive vou para minha cidade, que é Cachoeira do Sul, me sinto um peixe fora d'água hoje, né? Me sinto daqui. Acolheu. Hoje a minha cidade, quando as pessoas me perguntam, chegam num lugar, de onde é? Eu sou de Bento, né? Então isso é muito legal. Muito bem. E Rony, tu é de Bento? Não, Juliano. Não também? Não sou de Bento. Então conta pra nós, aí te apresenta e conta. Eu sou de Barbosa, Carlos Barbosa. Pertinho, mais pertinho. Exatamente. Digamos assim, Bento fica na grande Carlos Barbosa. Né? A gente costuma dizer isso. A Tramontina fala isso. Isso, exatamente. Não, mas Juliano, obrigado pelo convite, é um prazer conhecer o José, conhecer o Guilherme, prazer conhecer vocês. E uma responsabilidade, né? Pô, não sabia que era o primeiro episódio disso. Nesse formato do ecossistema é o primeiro. Pô, que legal, que bom. Bom, eu sou advogado, né? Trabalho na Dupont Spiller Fadanelli Advogados, sou sócio. Advogo desde 1998. E ouvindo vocês aí, fiquei um pouco preocupado de dizer minha idade, tenho 50 anos, né? Sou casado há 23 anos. Minha esposa é a Marcele, 2 filhos, o Lucas e a Luísa, enfim. E o meu dia a dia, cara, sempre foi, do ponto de vista profissional, sempre foi a advocacia, né? Sempre estive aí no escritório. Há algum tempo que eu advogar mesmo, eu não estou mais advogando, eu faço a parte da gestão comercial do escritório e atendimento a alguns clientes, enfim. Mas o que motiva a pessoa, né, pelo menos tanto na parte comercial quanto a advocacia, tu tá sempre envolvido com pessoas, é relacionamento. Exato. Cara, isso que pra mim é o grande motivador, é a grande
A grande força da minha área de atuação é essa, sabe? É tá junto com pessoas, tá conversando, tá batendo papo, tendo experiências novas o tempo inteiro. Senta na mesa com empresários de tudo que é calibre, de setores. Cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, tu aprende muito, sabe? Então, esse ramo da advocacia empresarial traz essa satisfação, porque tu acaba conhecendo pessoas fantásticas, né? Isso é muito legal. E é justamente também, já conectando, Rony, que o porquê de nós montarmos esse novo ecossistema dentro do Design Serra, né? Então, para explicar para vocês o que é esse ecossistema, na verdade, tem um episódio que a gente chamou ele de Design Serra Talk, que daí é onde eu e a Sil entramos como host, aí tem 1 ou 2 convidados, aí depois um outro que é só de mulheres, aí é posicionamento também, todo público feminino, aí a Sil como host, mais a mesa de mulheres. Às vezes vai ter, em alguns episódios a gente vai estar trazendo especialista, por exemplo, se a gente for falar numa questão aí advocatícia, ou algum empresário que gosta muito desse tema, certamente eu vou estar te chamando, Rony, tá por Bento, tá pela região, vem ser co-host, vem junto para nós conversar, porque daí a gente precisa desse especialista que entende do mercado. Investimento, então a gente passa pela saúde, passar por todas essas áreas. E aí tem eles na mesa, que daí sim é o masculino. Então a gente acabou cercando os 3 principais pontos para trazer anunciantes, que nem o próprio Josiel, a Hora Única, o Demicon, a Hora Única anunciam conosco já há bastante tempo, para trazer tanto pessoas que já anunciam que estão no ecossistema do jornal, mas também dar voz para aquelas novas pessoas que a gente está conhecendo, empresários ou escritórios bem posicionados da região. E aí eu já quero direcionar uma pergunta lá pro Guilherme. Guilherme, vamos... E a ideia é a seguinte: eu vou largar a primeira pergunta aqui e vocês dois podem bombardear o Gui, que eu sei que tem conteúdo, e a recíproca é a mesma para eles dois, tá, Guilherme? Tá bom. Então nós podemos perguntar. Então aqui a questão é como transformar uma clínica odontológica em uma marca forte. Bom, a gente quando começou aqui em Bento Gonçalves, nós tínhamos um desafio, que era dominar o mercado. Então isso aí era um desafio muito grande e eu sempre, nada do que eu faço na minha vida eu entro para perder. Então eu tinha essa vontade de dominar o mercado, de fazer algo diferente. Quando eu comecei aqui em Bento Gonçalves, vocês podem lembrar disso, um dentista não colocava outdoor, um dentista não ia na rádio fazer rádio, a mídia era bem diferente. Então inclusive isso foi existe um antes e depois da Hora Única. Quando eu comecei a Hora Única era praticamente tudo mato, né? Os dentistas trabalhavam e faziam o seu papel dentro da clínica, mas a mídia era muito diferente, parte de Facebook, mídia on, mídia off, era bem diferente do que depois que eu comecei. Então a gente começou e eu comecei a mexer com isso aí. Fiz outdoor, hoje eu tenho, acho que são 6 outdoors, só da Clínica de Bento são 6. Né? As principais entradas está? Vocês podem reparar que eu cerco as entradas da cidade. Meus outdoor, outra coisa, meu outdoor é sempre estático. Não gosto de outdoor digital. O meu outdoor é estático, né? E eu não mudo o outdoor. Entendeu? Pode ver, meu outdoor é sempre o mesmo. Se entrar na entrada de Bento Gonçalves, depois da pipa ali, eu tenho aquele outdoor há 7 anos. É o mesmo outdoor. Do Vale também há um bom tempo. Todos os meus outdoors são os mesmos, desde sempre. Então a pessoa passa ali, por mais que ela não queira, mesmo que ela não esteja precisando ir no dentista, ela lembra. Aquilo ali fixa na cabeça dela. Então o dia que ela precisar, porque o meu negócio não é um negócio de venda, por exemplo assim, se eu vou vender um produto que nem uma garrafa d'água, é um produto que é mais fácil de vender, é um ticket médio baixo, então tu consegue. O meu produto não, meu produto tem um ticket médio alto. Então o que eu tenho que fazer? Quando a pessoa precisar, ela tem que conectar o outdoor com a rádio, com o podcast, o corte do podcast aqui que ela viu, senão eu vou lá naquele cara. Então, quando eu comecei isso, nada disso existia.
Então, quando a gente começou, aí eu comecei a mudar, e aí, né, obviamente, a concorrência começou a correr atrás, tentar fazer igual, tentar mudar, tentar, né, então isso é normal do mercado, né, então... E eu lembro até que era estranho, tipo, quando logo que apareceu, ver lá vocês no outdoor, era uma clínica, porque eu olhava isso, por exemplo, o corretor de imóvel lá em Balneário, em Santos, em outras cidades. E a franquia queria que a gente colocasse, a Oral Unique sempre tem um garoto propaganda nacional. E a franquia, tanto que tu vai lembrar do meu primeiro outdoor, era eu e o Oscar Schmidt, lembra? Os caras, todo mundo riam de mim, porque eu tava do mesmo tamanho do Oscar Schmidt. Era grande, mano. Então, claro, eles montavam, pegavam uma foto do Oscar Schmidt e colocavam eu do lado. E aquilo ali acabou. Hoje em dia, por exemplo, ninguém sabe que o garoto propaganda da Oral Unique é o Fábio Júnior. Pouca gente sabe. Porque, ele é trabalhado bastante no online, é trabalhado o Fábio Júnior. Cara... Não, o que eu fiz? Eu tirei a imagem do garoto propaganda nacional e botei a minha cara. Botei a minha cara, Isso depois puxei a minha mulher, não, vamos junto. A minha mulher não queria. E eu disse, não, tu vai entrar comigo no outdoor. Tá, e isso há quanto tempo atrás? 7 anos atrás. Porque, ó, a gente tá falando de 7 anos e a partir de que, vai lá, 1 ano e meio pra cá, que começou muito os empresários, o proprietário do negócio a mostrar a cara no negócio. É da identidade Da identidade pro negócio. Isso é uma crescente, né? Depois de João Adib, velho da Mato van. Fruto, tô falando agora. Os 2 anos, caras 1 ano e meio. começaram a É uma botar, crescente. eles viram que a cara, tu tem uma confiança maior se o dono tiver mostrando a cara. É que, Só que eu já fazia isso aí por isso, 7 anos exatamente. atrás. É que pessoas conectam com pessoas. Isso. Né? Então essa visão hoje, tem muitos empresários, clientes nossos do jornal, que nos dizem o quê? Eles trazem para nós o seguinte, não vou trazer um influencer, porque ele não tem, por mais que ele conecte ali, mas eu tenho que dar. O José também faz muito vídeo, é tu que faz lá da Demicon? A gente Né? faz. Incentiva os consultores a fazer, porque, assim, talvez ele não compre de mim. Né? Ele compra... Ele não vai comprar, eu sou o dono da franquia, mas ele vai comprar de um consultor. Por que eu vou aparecer? Então, todo mundo já é treinado, a gente treina os consultores para que todos possam fazer, porque o pai vai comprar com o filho. O tio vai comprar com o filho, não compra comigo. Exato. Mas sempre o que envolve é a confiança, né, cara? Sim, então É, a gente... o cara vende a Isso, confiança. isso. Se o cara confiou em ti, o produto é uma consequência. Isso. E aí ele falou algo bem interessante, a gente aprende muito aqui com os mais experientes, né? Que você falou assim, faço um outdoor fixo durante 7 anos. Porque pode ser que eu vi hoje e eu não vou comprar hoje. O nosso produto, que é um produto de longo prazo, de médio e longo prazo, esses dias, só entrando no assunto, Guilherme, o cara falou, José, eu não vou fazer agora, mas eu vou fazer. Falei, cara, não se preocupe, eu loquei o espaço aqui para 5 anos, a gente vai renovar para 10 anos. E ele riu. Ele falou, cara, você é um vendedor. Eu falei, cara, não se preocupe, eu não vou sair daqui. Então, porque eu vi ele for hoje... comprar, ele vai lá comprar. Exatamente. Então, o fato de você... Talvez eu não compre hoje, mas daqui 1 ano, daqui 2, né? Eu vou comprar. E se você saiu de lá, se você não tá mais aí... E a gente trabalha mais ou menos na mesma linha, né? Por exemplo, hoje muito vendedor trabalha com aqueles negócios de... eu já estudei muito isso, gatilho mental, gatilho de escassez, e muita gente trabalha tentando forçar o cliente. Trabalha na persuasão, né? Eu vou forçar o cara. Muitas vezes tu faz uma venda forçada ali, o cara vem e cancela 2 dias, 3 dias depois. Exato. Então eu prefiro fazer uma venda mais sóbria. Quer pensar, não tem problema, vai para casa, pensa. Depois a gente eu tenho o meu setor de relacionamento lá que já serve para isso, para ficar trabalhando o cliente que não comprou. Até porque, né, Guilherme, se tu fizer uma venda forçada, o cara vai acabar comprando o que não quer e ele não faz a segunda compra. E ainda fala mal. E fala mal. Ele não vai fazer a segunda empurraram compra. ela abaixo. Exatamente. Agora, tu entendeu o cliente, cara. Tu fez a leitura. Tu entregou o que ele necessita, esse cara vai fazer a segunda compra, a terceira compra, a quarta compra, vai virar teu cliente constante, cara. E uma coisa que eu gosto muito, às vezes que... tem gente que discorda de mim nisso, eu gosto muito do cliente que vai em outro lugar. Eu gosto. Pode ir.
Tu tem que fazer aqui comigo, se tu confiar em mim, Claro. confiar no meu trabalho, eu não quero que tu faça porque eu te convenci. Aí várias pessoas, imagina, a gente tem como é um produto um ticket médio alto, as pessoas às vezes querem falar com o marido e tal, e querem saber se no outro lugar não vai ser mais barato. Exato. Então assim, o que acontece? Eu quero que o cara vá, para ver se no outro lugar ele vai ter o mesmo atendimento que na minha clínica, para ver se ele vai ter todos os recursos que eu ofereço, para ver se, entendeu? Então eu faço a minha parte, o cara diz, eu quero ir lá, vai, não, tranquilo. E depois a gente... É que daí entra o preço e valor, né? Isso. Que daí é discutido na mesa. E aquela situação, mesmo que tu perca o cliente, que ele foi testar em outro lugar, vai servir de aprendizado, né? Porque provavelmente aquele cara tá fazendo alguma coisa melhor. Pô, vamos dar uma olhada no que tá fazendo. Vou eu me aprimorar também, né? Exato. Então... E eu sou da opinião, eu sempre falei isso aí em todas as vezes que eu fui, né, trocar ideia com alguém. Tem gente que diz assim, só me chega cliente ruim, sabe, no nosso meio, assim, vocês devem ter isso também, cara, porque tem o teu lead, né, aí, meu lead é desqualificado. Eu disse, cara, pra mim não existe. Pra mim, todo cliente que entra no meu negócio é um cliente bom. Isso eu falo quando eu vou conversar até com meus colaboradores, eu digo, vocês não têm o direito de tratar uma pessoa aqui mal por causa da roupa, por causa disso, por causa daquilo, não. Aqui dentro, todo mundo que pisar, que tem um tapete de pedra oral único, todo mundo que pisar ali é um rei. Até porque o nosso CPL hoje, o meu custo por lead hoje é em torno de R$300. Então, cada pessoa que pisa na minha clínica hoje, o meu CPL para ele é R$300. Então, eu paguei R$300 para ele estar ali. Então, o cara que foi lá e ele não conseguiu gastar, eu quero que ele tenha a melhor experiência possível dentro do meu negócio. E ele chegue na casa dele e diz assim, eu não tive dinheiro para comprar lá, mas se eu tivesse, eu iria comprar lá. E aí, Gui, tu já responde, na verdade, a outra pergunta que era justamente o que diferenciava uma clínica comum de uma clínica que transmite confiança. Bom, na conversa aqui, vocês dois ajudaram o Guilherme a responder, o Guilherme trazendo isso. Que tudo isso que tu traz é justamente o que transmite confiança, e aí a gente chega naquela tríade, né? Que é confiança, credibilidade e respeito. No momento que eu consigo isso com qualquer pessoa, dentro do negócio, na família, na amizade, pode me chamar, bota a mão no fogo pela pessoa, no momento que eu tiver essa tríade com ela. Tá? Então, e agora já vamos passar aqui pro Josiel, então. Josiel, a gente conversa mais sobre consórcio e tudo, começa a pegar esse mundo, né? Que pra mim era um mundo novo, por mais que a gente conhecesse um pouco, mas de certa forma ainda ele sofre um pouco de preconceito. E aí, como que tu constrói autoridade nesse mercado? Eu acho que isso que você fala de construir autoridade, né, vem do próprio profissional, da marca que está sendo construída, de ofertar uma consultoria. Para mim, o consórcio, sem uma consultoria, ele é vender parcela. E quando eu vendo só uma parcela, eu estou só trazendo um ticket para a empresa. E isso é um risco para o negócio. Então, hoje a gente pega assim, são 128 empresas, mais ou menos, incluindo os bancos homologados no Brasil, no Banco Central. Isso traz para o mercado 3,5% a 4% de pagantes, ou seja, de empresários e CPFs que consomem consórcio, é muito baixo. É muito baixo, você não tem noção. Se a gente pegar hoje 10 clientes, 7 não sabem o que é consórcio, não entendem consórcio. Eu acho que consórcio é uma prateleira só, que é consórcio, e é tudo igual. E não é tudo igual. E eu sou um. Igual sabe o Guilherme que tem um consórcio específico para serviço. Hoje eu teve um rapaz que estava para vir trabalhar conosco, ele trabalhou um tempo numa concorrente, e aí ele veio e falou, José, essa concorrente tem uma parcela mais baixa de você, que a de vocês, numa parcela de 1 milhão. Cara, me explica aí. É taxa? Né? Então, como que eu construo isso? Agregar valor ao produto. Ele entender que o meu produto, a empresa... A Demicon se tornou a maior empresa de consórcio de investimento do Brasil, independente, e a 4ª maior entre todos os bancos. Olha aí. Faturando mais de 5 bilhões mês. Não é à toa.
Então ela tem um produto diferente para entregar no final. Não é só na aquisição, no final, no processo e no final ela tem um produto diferente. Então eu acho que assim é estrutura de empresa, confiança consultor-cliente, que aí entra o atendimento, né? E durante, é o processo até a finalização. Então, a gente vende o consórcio, acompanha no processo e finaliza com o cliente. Ah, contemplou, tá, e aí, o que nós vamos fazer agora? Não, eu vou prestar uma consultoria, se ele é um investidor, eu vou mostrar para ele algumas coisas para investimento e vou ajudar ele a finalizar a compra dele. Então, esses 3 pontos, venda, acompanhamento e finalização do processo. É isso que a gente... E hoje nós temos um sistema onde nós treinamos todos os dias de manhã, de segunda a sábado, os nossos consultores, para que a gente tenta errar o menos possível, porque o cliente compre exatamente o que ele precisa dentro de um planejamento. Aproveita então e fala quais são os tipos de consórcio que tem. Mas assim, em 1 minuto. 1 minuto. Então nós temos consórcio de imóveis, automóveis, serviços e outros bens móveis. Tá, abre serviços aí. Serviços, então você pode fazer implante, né? Toda a parte de odonto, medicina, cirurgias, né? Tudo que for atrelado a serviço. Quero contratar um serviço de advocacias, nós podemos subsidiar também. Então, viagens, festas, casamentos, pequenas reformas, o leque de serviço ele abrange pequenos valores de 15 a 40 mil ou mais. Né? Agro? Agro é outros bens, então entra tudo, pode comprar animais, pode comprar cavalo, maquinário, barracões, placas solares, usinas, terra, toda essa linha aí, bem abrangente. E o que é legal do consórcio, né, José, é que as pessoas não sabem, mas é a maneira mais barata, né, de tu adquirir bens. A maneira mais barata. É a maneira mais barata. E olha, se a pessoa ela é um pouco programada, né, disciplinada, cara, tu constrói patrimônios com carta de consórcio. Tem muita gente que faz isso. Eu brinco, né, que o meu sogro, ele nunca ganhou mais que 5 mil. Sempre foi ali pedreiro e mestre de obra. E ele falava, o primeiro consórcio que eu fiz foi de uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, e ele falava assim, você tem que fazer um consórcio primeiro para guardar dinheiro, e segundo para comprar patrimônio. Então o que ele fazia? Um consórcio que ele podia pagar, contemplava, ele comprava terreno. Isso aí. E construía, porque ele construía, então sobrava um dinheirinho, ele construía. Hoje ele tem um patrimônio que ele não você teria. fala, não é compatível com o que ele ganhava. Que loucura. É loucura. Eu nem vou usar o número aqui, mas hoje ele vive de renda, não trabalha mais, já faz 10 anos, mora em sítio, tem uma casa de 300 metros quadrados. Então, assim, não seria possível. Então, quando alguém fala mal de consórcio, consórcio, eu falo, cara, você não sabe o que você está falando. Exatamente. Então, adquirir patrimônio alavancar é o consórcio. É um planejamento, então, se você tem uma empresa séria, se você tem um consultor realmente experiente, maduro, que vai te dar essa consultoria, não tem erro. Lá no slogan da Demicon, tu coloca se vocês têm consórcios e investimentos, né? E agora, entrando em investimentos, qual o maior erro das pessoas quando se trata de investimento? Tu já falou um aí, que era a falta de planejamento. Eu acho que quando você tem pouco dinheiro, colocar em muita coisa, ele evapora. E o consórcio é uma forma de você guardar dinheiro e aumentar patrimônio. Então ele se torna um investimento porque com recurso pequeno você consegue alavancar. Se torna um investimento. Então o erro é ele achar que com aquele pouco dinheiro ele vai guardar e vai comprar patrimônio. Ou ele vai ter rentabilidade em bolsa de valores, por exemplo. E não tenho nada contra. Claro. Investimento em renda fixa, bolsa de valores, eu até oriento. Eu falo assim, deixa lá, pega uma fatia do teu lucro e compra consórcio para comprar patrimônio. Eu tenho parceiros dentro desse setor que a gente orienta. Então, o erro é, com pouco dinheiro, pulverizar demais e não ter rentabilidade. E o risco fica muito grande. Quando eu trago dinheiro para o consórcio, ele é direcionado especificamente para comprar algum patrimônio. E se contemplar em curto prazo,
aí a Demicon tem um bônus lindo que ela paga 40% sobre o contrato. Muito bem. Então, uma casa de 1 milhão, você Explica pagou uma mais. parcela, contemplou, dá 400 mil de lucro. Não existe nada igual. Espetáculo. Eu tô Paga 400 pro cara e fica com 40% hoje porque não tem atravessador. Sensacional. Ela tem uma empresa que cuida dessa operação, mas daí... Eu só tô por Não contemplar vou minha entrar carta. agora. E aí, vamos conversar agora. Me convenceu. Não, e a gente tem os números, né? Então, quando eu trago um cliente e falo, José, mostra aí me mostra. Não, eu tenho os números. Eu José, mostro. eu tenho uma... Juliano, se tu me permite. Mas a mesa é de eu vocês. tenho uma curiosidade, cara. Essa nova geração aí, a gurizada que tá chegando aí, 17, 18, 19, 20 anos de idade, eles sabem o que é consórcio. Porque o consórcio, tu fala em consórcio, tu diz, em primeiro lugar, tu já falou, né? A maioria das pessoas não sabe. Ou imagina que é só para comprar automóvel, né? Ou casa. Ou casa. E olha lá. E olha- o automóvel eu acho que é meio vala comum, né? porque Todo foi, mundo né? sabe. Primeiro foi eletro, depois automóveis. né? Mas eu fico imaginando o seguinte, os meus filhos, por exemplo, eles não conhecem consórcio. Eu acho que essa turma nova não deve saber, e até porque eles têm muita questão do imediatismo, né? E o consórcio é planejamento, é uma coisa mais longa, tu tem que estar organizado para fazer isso. Hoje, na verdade, a nossa maior objeção é o tempo. Né? É o tempo. Então, a objeção é assim, quanto tempo você acha que contempla, né? Essa é a maior objeção, né? Passei por isso. E sim, a juventude que está vindo, poucos conhecem. Poucos, né? Poucos Eu acho. conhecem. Poucos conhecem. Mas que nem ele falou, a gente, nós que somos leigos no consórcio, a gente, eu por exemplo, eu tenho 2 cartas que eu pago, né? E eu não, cara, até hoje eu não consegui entender como é que o negócio funciona, porque eu acho que o consórcio é muito complexo, né? Ele assim, a gente pra gente que não entende, eu fico pensando assim, mas e se eu fiz os meus consórcios pro meu apartamento? Acabou que eu tô pagando as cartas, ele não saiu, mas tudo bem, eu sei, que nem tu falou, eu sei que eu tô guardando dinheiro lá para um futuro, até pode ser do meu filho, porque é longo, né? Mas a gente é difícil entender, assim, para mim, por exemplo, é difícil entender como que vai funcionar, quando eu tirar a carta, o que eu vou poder comprar, né? Então é complicado. Para quem não entende, às vezes até de repente foi eu não sou cliente dele, né? por a pessoa que me vendeu Só ter me vendido uma parcela, entende? Pode ser. Por isso que agora tu tá falando aí que vocês têm o consultor e tal, eu disse, cara, eu comprei uma parcela. Até Pra mim, então eu tô que a imagino como é que vai ser depois. tenta trazer para o consultor, não ficar macetando parcela e trazer um cliente só pela parcela. Porque às vezes eu vou falar algo que aconteceu no nosso meio, e acontece. Então, dentro de uma empresa que tem 8 mil consultores, tem o bom, tem o ruim, mesmo sendo uma empresa boa. Claro. A gente não pode dizer que é perfeito. O cliente de Bento comprou com um consultor de Curitiba e ele achou que tinha comprado um consórcio para comprar o carro dele. O cara comprou o quê? E hoje ele trabalha comigo e descobriu que o consórcio dele é de imóvel, uma cartinha pequena, só para guardar um dinheiro. Porque ele comprou a parcela, ele não quis entender. Não faz isso aí. Faz. Essa aí tá valor. Foi pelo Gostei preço da do valor. parcela, né? Essa eu consigo pagar. Essa cabe no bolso. Exato. isso então que eu hoje falei. a gente tenta trazer esse entendimento para o cliente. Quando eu trago esse entendimento, ele está ciente. Se você chegar hoje para mim... eu acho que é para imóvel, mas Vai chegar em casa e ele vai dar uma olhada. Vai dar uma olhada, chegar em casa. Passa o telefone pra ele. Mas eu tô ajudar ele pra ajudar. a ver se é de a gente imóvel já ou não. ajudou a contemplar clientes de banco, já ajudou, porque às vezes não tem uma consultoria perto, e a gente ajuda, não importa se é de outra empresa, a gente consegue dar uma assessoria sem problema. Se precisar, a gente tá aí. Mas a ideia é o quê? Eu tenho passado assim, nós vamos informar para educar, para poder vender. legal. É isso aí. Tá? Tem um caminho aí. Quando a gente entra nessa juventude, a gente vai informar, a informação leva à educação para que haja uma execução final. Então, se eu estou informando, eu estou educando o mercado, que é o que a Demicon vem fazendo. E tu vai criar uma coisa chamada autoridade, né? Que é Vira referência. Tu tendo autoridade, tu vende.
que era justamente como que se constrói autoridade nesse mercado que todo mundo tem um monte de dúvida, né? Agora, Ronei, direito empresarial, aonde que começa a credibilidade de uma empresa? De uma empresa que tu diz do escritório de advocacia, por exemplo, ou a empresa... Dos clientes de vocês. Dos clientes. Olhando pelo lado de direito empresarial, aonde que tu enxerga agora olhando dois empresários falando, lembrando de algumas outras empresas que vocês atendem? A gente costuma dizer lá no escritório que a persona, né, o nosso cliente-alvo é o empresário que sabe o que faz. Eu acho que o cara que sabe o que faz já resume muito e já confere autoridade para ele. Porque é aquele cara que ele tem um projeto, ele tem uma estrutura vocacionada para chegar naquele objetivo do projeto. Ele é um cara que ele observa a legislação, ele observa as relações com os funcionários, ele observa a relação com o mercado. É o cara que sabe o que faz. Esse cara é o cara que ele é respeitado, ele é o cara que cria autoridade, ele é o cara que o escritório busca como cliente e é o cara que vai ter sucesso, isso é óbvio. Né? Hoje em dia, cara, não cabe mais, pelo menos na nossa ótica, não cabe mais puxadinhas, como se diz. Né? O cara que vai empreender, em primeiro lugar, já é extremamente complicado empreender no Brasil. Nossa. Isso é chover no molhado, todo mundo já sabe, todo mundo aqui empreendedor sente no lombo. Né? E se soubesse isso antes, capaz de nem começar provavelmente nem iria atrás. E aí, se hoje o cara não observar os regramentos, as boas práticas, não vai sobreviver. Não vai. A legislação, ela tá evoluindo de tal forma que vai obrigar todo e qualquer empresário, empreendedor, a seguir um determinado rumo, não vai conseguir desviar daquilo. A reforma tributária, por exemplo, vai tá trazendo luzes em cima de empreendedores que antes não tinha. A pessoa conseguia eventualmente burlar uma situação ou outra. Hoje em dia não tem mais como. E vai ficar cada vez pior. Tudo mais entrelaçado. Tudo muito entrelaçado. Na verdade, a gente... Cara, se nós falarmos em Receita Federal, Receita Estadual, enfim, eles sabem mais da nossa vida do que nós. Né? Daqui a pouco nós vamos receber uma cartinha da Receita Federal dizendo o seguinte: tu não costuma consumir isso aqui, hein, cara? Volta para consumir outra coisa. Porque eles sabem tudo da gente. Eles vão vender lead, na verdade. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que o principal ponto é esse. É entender que tu tem que ter uma atuação de acordo com o regramento, porque senão, cara, não vai caber. Tá, não vai caber a possibilidade. E dentro disso, qual que seria então, vamos lá, qual que é o maior risco que os empresários correm hoje, um ponto de vista daquilo que tu... Eu te diria que é um risco, tá? Né? É um risco, mas eu te diria o seguinte, 100% do empreendedor hoje, o principal risco dele são pessoas. Seja para contratar, não tem. Seja para qualificar, muito difícil, não querem. Né? Então, é unânime. O empresário que tu senta para conversar, qual é o teu principal problema hoje? Pessoas. Direto. O nosso escritório, por exemplo, também, nós temos sempre vagas abertas e falta pessoas para trabalhar. Né? Pessoas qualificadas, mais ainda. Então, eu te diria, pessoas eu acho que é o problema principal de todo e qualquer negócio. Depois, cara, é o Estado. É muito pesado, cara. É muito pesado. A carga tributária, os encargos que o Estado transfere para o empreendedor é desumano, cara. Aquilo ali, isso aí é tu simplesmente matar todo e qualquer empresário. O cara que tá iniciando o negócio e segue essa orientação que eu dei, que tem que ser tudo certinho, cara, o cara tem que ter um estofo e tem que ter uma resiliência muito grande, porque senão ele desiste no primeiro mês. Então o Estado, ele mata o negócio. Seja do ponto de vista regulatório, seja do ponto de vista tributário, seja do ponto de vista fiscal, enfim. Tu não recebe uma ajuda nunca. E posso fazer uma pergunta? Deve. E essa reforma, ela não vem para ajudar, né?
Deveria. O que você poderia me responder melhor? É. Ela vem para ajudar de alguma maneira ou ela não... Cara, Ou pra A cercar. probabilidade é mais para cercar e cobrar mais imposto. o discurso era simplificação. A que reforma seria tributária está vindo para simplificar, porque nós temos aqui uma sopa de letrinha, que é IPI, IPVA, IPTU, ICMS, não sei o que, é um monte de letra, né? Um monte de tributo. Então vamos simplificar, vamos criar só 2 tributos, CBS e IBS. Aí já criaram um terceiro, depois, que é o imposto do pecado. Né? Aí, dentro disso, tem várias... Enfim, aquilo que era para simplificar, para tornar a vida do empreendedor mais simples, não vai acontecer. Não vai. Os sistemas que estão sendo implementados e previstos vão tornar a fiscalização muito mais rigorosa. Diminuição de carga tributária, negativo. Tem alguma parte de redução para a indústria. Nós do serviço, né? O serviço vai pagar mais caro. Nós vamos pagar muito mais caro. Não, Sabe como que eu me sinto? Eu tô sempre procurando um jeito de fugir do governo. A gente tá sempre assim agora. E ele sempre te acha, né? Não, mas claro que de uma forma legal. Mas assim, a gente tem que estar sempre se reinventando. Isso. Esse ano, por exemplo, agora, com essa mudança, eu, por exemplo, que tenho o CNPJ das clínicas, eu sempre recebo os dividendos né? Recebo os dividendos já tributados. Agora eles bitributaram. Isso aí. Entendeu? Agora eles tributaram de novo. Entendeu? Aí Aí tu recebe uma divisão de lucro do teu negócio, que o teu negócio já pagou um caminhão de imposto. Aí ele quer, não, peraí que eu vou ter que pegar mais 10%. Cara, esse foi um golpe fatal. E os dividendos é a essência da remuneração do serviço, né? Aí tu tem que fazer, vamos fazer uma holding, vamos fazer isso, é assim que a gente se sente. Todo ano a gente tem que ver o que a gente vai fazer para conseguir sobreviver. É isso aí. Sabe? É assim que eu, como empresário, me sinto assim. Todo ano, mas o que eu vou ter que fazer esse ano? Claro, a gente não quer fazer nada fora das 4 linhas, mas tu tem que dizer, não, peraí, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, né? Eu, por exemplo, agora eu não tinha holding, tive que fazer holding, tive que trocar todas as minhas clínicas, que são 9, tive que trocar o contrato de todas para conseguir... Mas, Guilherme, esse é o peso do Estado, cara. Né? Ele te obriga ao quê? A tu ficar burocrático, né? Porque tu vai ter que criar uma outra empresa para fazer isso, fazer aquele outro, administrar aqui. Receber entre 2 para dividir. Toda e qualquer empresa tem no mínimo 1 ou 2 funcionários que trabalham de forma exclusiva para o governo, que é o cara da contabilidade, que é o cara que cuida ali do financeiro, que é aquele que está no RH, e essas pessoas não estão trabalhando para ti. Para organizar, para pagar para eles. Então, estão organizando a tua burocracia para pagar o Estado. E custa caro. E o Estado é o primeiro a receber. Todo o restante não interessa. O Estado recebe antes que o funcionário. Antes. Né? Antes. Cara, Não, então assim, e qual é o benefício que eu tive nós 10 temos? anos numa empresa e tinha uma linha que vinha importada. Eu pagava o imposto antes de entregar para o cliente. É isso aí. Antes, eu tinha que pagar o boleto para fora do estado, principalmente. Sim. Eu tinha que pagar o boleto do imposto antes da mercadoria chegar e o cliente me pagava a prazo ainda. Eu comprei um apartamento, agora fui receber o apartamento, recebi um impostinho chamado ITBI. Nossa, cara, e é um boleto. Quer, não quer, tu não paga recebe, igual. Aí tu não recebe a escritura do teu imóvel. Não entendeu? é teu. Cara, entendeu? E tá aqui o boletinho, querido. É pra tu pagar, não tem parcelar, não tem desconto, não tem nada. Primeiro paga, depois eu passo pro teu nome. Isso. É isso aí. Tu não tem direito de ser teu o imóvel que tu pagou. Não é teu. Só vai ser teu depois que tu pagar aquele imposto. Não, e depois que ele se tornar teu, tu vai continuar pagando imposto. Eu ia dizer isso agora. Ele é teu em termos, né? Porque você continua pagando aluguel. Exatamente. Isso nem se fala, né? Isso nem se fala. Cara, é uma situação que vou dizer pra vocês. Olha, não existe um norte, melhor dizendo, uma luz. Que o cara diga, não, isso aqui vai mudar, daqui a pouco vamos... A tendência é ficar pior. O túnel cada vez tá mais longo e a luzinha tá... Cara, a tendência é ficar pior. Se a gente pagasse grandes impostos e tivesse uma devolutiva, retorno, né? Mas isso não vai acontecer. Sai na estrada. E a gente fica triste, nós tivemos
uma das palestras que nós tivemos no nosso evento ano passado foi com o Justus, né? Uhum. E ele é um cara que veio de família milionária. Já veio milionário e é multimilionário. E ele falou, cara, eu amo o Brasil, né? E fico muito triste de ver a realidade do nosso país para a classe média baixa. Para ele não afeta, Né? mas... Para ele não. Mas assim, é triste, né? Porque ele também tem a sua dificuldade de empreender no Brasil com os negócios que ele tem no Brasil. E os seus sócios, seus parceiros e tal. E hoje, quando a gente empreende, né? A gente tem, quando você chega no nível empresarial, como você, 9 franquias, você está aí há tantos anos ajudando empresários, né? Porque você ajuda empresários. O nosso papel é justamente, né, Juliano, isso que você está fazendo aqui, talvez é o que essas informações sair aí fora e a gente ajudar alguém a melhorar de vida. Uhum. Hoje o meu papel é que o meu consultor ganhe dinheiro, que o meu consultor mude de vida e que o meu cliente realize o sonho dele. O teu é o mesmo. O teu é o mesmo. A felicidade e a alegria de ter né? Então, eu acho sorriso. que quando a gente fala sobre isso, não é julgando o sistema em si, né? Porque o globo gira e depende disso tudo. Mas a gente se preocupa com pessoas que não chegaram nos 10%, no 1%, né? Que eu falei antes de 10 mil reais por mês. Não sei se foi com você ou com você. Sim. Como que ele vai ter uma dignidade familiar de ter uma casa, de ter um carro, de ter uma saúde boa, né? Porque boca é saúde. Sim. Então, e aí, juridicamente, quando a gente pensa nisso tudo, não é preocupante. Você não olha para o empresário e fala, cara, eu não consigo ajudar esse cara, ele vai quebrar, ele vai falir. Exato. Porque esse é o teu papel também, não é só mostrar o problema, é defender para ajudar ele. É ajudar né? ele, exatamente. E isso, quando você olha para esse cliente, você não lógico que você consegue separar isso, você deve ter muitos clientes, muita experiência, e falar, cara, como é que eu vou ajudar esse cliente? Mas a gente costuma dizer que a advocacia ela é uma ferramenta de gestão. A advocacia empresarial é ferramenta de gestão. A gente tem que entregar para o cliente, para o empresário, o maior número possível de informações que o jurídico consegue captar do negócio dele, porque o jurídico ele acaba permeando tudo que é lugar da empresa. Ele olha o RH, ele olha o comercial, ele olha o financeiro, ele olha vendas. Então, tu consegue ter, através da consultoria jurídica, uma visão 360 do negócio, certo? E tu consegue ver determinadas correlações do que acontece no RH, o reflexo que acontece na venda. Então, quando o jurídico está atuando junto ao cliente, próximo do cliente, conhece o negócio dele, tu consegue trazer esses indicadores, tu consegue demonstrar para ele uma prevenção. Porque o jurídico, a maior falha que pode existir do empresário, na minha avaliação do empreendedor, é entender que o jurídico é o advogado que vai contestar a reclamatória trabalhista, por exemplo. É o advogado que, deu um problema, básico, eu vou chamar para fazer um processo. Cara, em primeiro lugar, esse advogado de processo, ele vai acabar. Porque tá aí, a tecnologia de hoje vai acabar com o advogado que só peticiona em processo. É uma realidade triste, mas é o que vai acontecer. O que você está falando é que uma empresa, em que porte ela poderia pensar nessa consultoria para que não houvesse esses problemas? Ela já deveria desde o início. Claro que a gente sabe. São custos e tal, aquela história toda. Mas a partir do momento que ele começa a estruturar um negócio para crescer, ele deveria ali inserir já o olhar jurídico. Tu entende? Porque tu começa a crescer de uma maneira adequada do ponto de vista de estruturas societárias, estruturas tributárias, de formação de negócio. Então é muito mais fácil tu começar de uma maneira adequada do que lá na frente, quando tu já tem um determinado tamanho, tu tem que fazer um cavalo de pau para voltar atrás. Ou mudar alguma coisa. Custa muito mais caro. Entende? Só que, claro, a gente sabe de todas as dificuldades do empreendedor. Ele não quer ter mais um custo, né? Mas às vezes, quando o empreendedor consegue entender que não é um custo, é um bom do investimento, cara, muda o negócio. A segurança jurídica é muito importante. Obrigado, é muito importante. Muda o negócio. Boa colocação. Vamos lá, e vamos falar de coisa boa também, né? Porque falar do governo me dá uma vontade, mas vamos lá, vamos deixar passar isso. Vocês acreditam que reputação vale mais do que faturamento, olhando no médio e longo prazo? O que vocês pensam sobre isso, os três? Reputação garante o faturamento.
Eu concordo com ele. É aquilo que a gente conversou antes, né? É tu fazer com que o teu negócio perdure por mais tempo, né? Então a gente não tem como, sem reputação, creio eu, né, que nenhum negócio vai sobreviver. Tu engana as pessoas por pouco tempo. A máscara cai, né? Que nem tu tá com o teu negócio aqui, tu começa a fazer, tu faz uma sacanagem, tu faz duas, tu faz três. Dali a pouco, cara, a tua reputação vai lá pra baixo e o teu negócio... Com todas essas dificuldades que a gente tá falando, não sustenta. Se tu trabalhando certo, fazendo tudo certinho, já é difícil, tu imagina tu sem reputação, né? Isso é uma coisa que eu, por exemplo, eu trago de casa, né? Meu pai me ensinou que, ó, tu tem que ter, tu pode não ter dinheiro, mas tu tendo credibilidade, tu vai longe. Exato. Fio do bigode. Então, eu gosto muito de trabalhar assim, da pessoa olhar no meu olho e confiar no meu trabalho. Então, eu trabalho assim, né? Então, acho que é um diferencial até pra gente se destacar com tanta concorrência que tem, com tanta... hoje em dia tem muita, né? Então, a gente, para se destacar, as pessoas têm que confiar em ti. Se tu não tiver a confiança do teu cliente, tu não vai longe. Eu acho que ela é construída, né? Com o tempo ela vai sendo construída. Eu acho que a gente já que é mais maduro nesse sentido, também o meu pai dizia, né? É melhor você ter crédito do que ter dinheiro no bolso. Porque um dia você pode não ter dinheiro no bolso, né? E eu acho que é isso. Tu consegue o dinheiro, né? Claro. Exatamente. Né? Então, assim, trabalhar o mais honesto, o mais transparente possível. Eu tive clientes mesmo que ele veio, né, para comprar financiado. José, eu tenho aqui um carro zero, vou tirar, tenho essa taxa aqui, vou dar isso, tal, fiz os cálculos. Vou tirar no lance livre, preciso tirar rápido. Não, guarda o teu dinheiro, financia lá, depois você faz outro consórcio, você vem tirar com menos tempo. Dali 6 meses o cara voltou e fechou com a gente. Falou, o próximo carro eu vou trocar com consórcio, você foi muito honesto comigo. Eu, tipo assim, eu não perdi a venda, eu construí um relacionamento. E quantos ele não indicou? Sim, já comprou 2 consórcios, um cara que... E que nem a gente tava falando antes. Ele tinha falamos em CPL, custo. Hoje o custo tá muito... O cliente comparecer, pelo menos no meu negócio, o cliente comparecer no meu negócio tá cada vez mais difícil. Então, assim, hoje em dia a propaganda do boca a boca é de graça. Então, não custa tu fazer o certo e fazer para ele um trabalho, ele vai gostar, ele vai trazer a esposa, vai trazer o pai. Eu ali na clínica eu tenho isso, eu atendo as famílias inteiras, às vezes tem 5, 6 componentes da mesma família, pessoas que estão ali, que veio o primeiro e foi vindo os outros, entende? Então, essa questão da reputação e do fio do bigode e tal, eu gosto de trabalhar bastante por causa disso. Muito bem. E agora para os 3 também. Qual foi a decisão mais difícil que vocês tomaram quanto mundo empresarial? E aí? Olha, no meu caso, foi quando eu dei a guinada na carreira, né? Saí da advocacia do dia a dia, de advogar mesmo, né? De peticionar, de fazer atendimento ao cliente, para partir para a parte comercial. Até porque não é tão comum um escritório de advocacia com área comercial, né? A advocacia ainda ela é um tanto quanto conservadora, naquela coisa que não é muito... Em primeiro lugar, na faculdade não te ensinam área comercial, não te ensinam a vender de forma nenhuma. Algumas faculdades ainda, algumas universidades ainda ensinam muito pouco, inclusive o direito, né? Então tu imagina vender, muito menos. Sempre existe aquela aura de que advocacia tu não pode vender, tu tem que ficar... É uma atividade em que vai no boca a boca, tu não te oferece, não é uma mercancia e tal. Mas hoje em dia, pessoal, isso não existe mais, né? O cara que tiver esse pensamento que ficar sentado atrás da mesa esperando o cliente bater na porta, não vai acontecer. Até porque... acabamos de conversar aqui de que a advocacia tradicional corre um certo risco de permanência, né? Por conta da tecnologia que está invadindo, né? E já está tocando direto, né? No nosso segmento, a advocacia, a tecnologia, especialmente a inteligência artificial, já está cumprindo um papel
bem relevante, bem relevante. Então, no meu caso, foi essa dificuldade. Essa minha maior desafio foi ter essa migração. Porque daqui a pouco também é o seguinte, né? Tu tá no mercado como advogado. Aí, de repente, tu sai desse mercado de advogado. Ah, não deu certo como gestor comercial. Será que eu consigo voltar ao mercado como advogado? Não, e aí a pergunta não deu certo, né? Não, cara, tu quer me vender uma coisa que tu fazia e não deu certo. Exato. É ruim, né, cara? Então essa pra mim foi... Pra mim também. Pra mim também. O mais difícil foi quando eu resolvi sair do consultório. Na odontologia também tinha isso antigamente, né? O dentista se formava, abriu o consultório, estava feito. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia o cara que tem consultório, ele tem que correr atrás, fazer uma página no Facebook, patrocinar para vir o paciente, porque acabou, entendeu? Então, quando eu resolvi a sair do eu tinha um consultório, eu trabalhava de funcionário em várias clínicas. Isso já em Bento, né? Já em Bento. E eu tinha o meu consultório pequenininho, que eu e minha esposa trabalhava, e quando eu resolvia colocar, a minha mãe, meu pai, meu sogro, todo mundo ficou contra. Tu é louco, não faz isso. Tu vai... E quando eu resolvia colocar aquela clínica com 500 metros quadrados, sabe, que custou mais do que eu podia na época, todo mundo me disse, cara, tu vai quebrar, não vai que... E isso aí, pra mim, quando eu, né, mas foi um divisor de águas. Eu aprendi a não ouvir ninguém que, sabe, que não esteja acima de mim, entende? Boa. Então, hoje, para eu aceitar conselho de alguém, o cara tem que estar muito melhor que eu. Senão, eu não aceito, porque o cara vai me puxar para trás. Que ele não tem essa experiência, ele não tem aquela vivência para dizer... Às vezes não é por mal, né? Claro que não. Mas a pessoa que é conservadora, ela diz assim, não, tu tá bem assim, tu ganha bem, calma. Fica aí. Fica aí. E principalmente família, né? As pessoas até querendo o bem da gente, claro, né? Cara, e eu tive que meio que... Não, para aí, agora é a minha vez. Eu vou botar o peito. E fiz uma quebra de paradigma aí, fui... E deu certo, mas para mim foi o mais difícil. Passei várias noites sem dormir. Ainda mais fazer todo esse investimento sem o consórcio. Sem os ossos. Não, fazer o investimento sem ter o dinheiro. Sem ter credibilidade. É verdade. E aí foi, cara, foi bem difícil, mas graças a Deus deu certo. Às vezes eu paro e penso, cara, será que eu faria de novo? Porque, né, a gente... Se o cara parar pra pensar, não é possível. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Parabéns. José. Parabéns, eu acho que assim, eu admiro demais. Eu sou muito fã de pessoas que empreendem. Eu sou um incentivador de todo mundo que ama empreender. Eu não sei, acho que eu nasci pra empreender. E eu amo quem empreende. Eu incentivo. Teve para entrar nessa pergunta, teve uma situação quando eu trouxe a minha esposa trabalhar comigo, um amigo dela, que era gestor, foi dispensado. E eu vibrei assim, a minha esposa, o que você tá fazendo? Falei, dá os parabéns para ele, agora ele vai empreender, ele vai começar o negócio dele. Isso aí. Por quê? Porque como é que ele tá hoje? Não, ele tá bem, tá bem. É desafiador. Né? Eu acho que é muito desafiador. Então eu logo cedo empreendi, desde cedo, muito cedo. Eu me emancipei com 16 anos. Comecei o meu primeiro negócio ali, não deu certo. Mas tu se emancipou pro negócio ou para poder casar? Não, para empreender. Tá. Para empreender. Porque tinha um contrato que eu tinha que fazer e o pai não morava no sítio e falei, não, pai, emancipa aí que eu tô vazando, vou fazer. E aí eu comecei, eu vendia porta a porta. Esse produto eu tinha que estar emancipado para poder comprar e me autorizar, abrir conta em banco e tal. E aí a maior dificuldade que eu tive, assim, não de tomar decisão, eu tô como empregado, eu era gerente de uma empresa na época, eu tinha 21 anos. E eu saí dessa empresa e fiz um acordo, meu sogro também. Meu Deus, eu 1 ano de casado, eu falei, vai deixar minha filha passar fome, como é que vocês vão pagar as contas? E eu ganhava bem na época. Pra época, como funcionário, eu ganhava bem. E eu falei, não, fique tranquilo, vai dar certo.
eu não tinha medo, assim, eu ia pra cima. Já escutou Quando eu sentia algo, eu... É uma parábola da vaquinha, Empurra. Isso. que o cara foi lá e matou a vaquinha. Sempre eu fiz isso. Só que a maior dificuldade, assim, que foi muito difícil eu tomar, foi me desfazer da primeira empresa que eu criei. Nossa, Ali foi difícil. Sabe que, assim, eu vendi a empresa 2 vezes. E o cara devolvia a empresa. José, vendeu e não entregou, cara. Foi assim, eu ia ficar na operação durante um período. Uhum. E ele falou, cara, vamos fazer um teste. E aí o cara ficou uma semana na empresa e ele falou, José, eu percebi que como é uma empresa pequena, se você sair, eu não toco. Dependia de ti, centralizado. Tá aqui a chave. Falei, tá tranquilo. Ela estava personificada em ti. Tá. É. Era uma empresa familiar, trabalhava eu, minha esposa e 8 funcionários. Só que eu era a parte comercial e minha esposa a gestão. Só que alguns produtos nossos que tínhamos criado, que era uma linha de churrasco, nós tínhamos metalúrgica, produzia e vendia para ser todo Curitiba, Santa Catarina. E aí eu tive que... Sabe quando você começa a ter que entregar aquilo? Eu senti isso. Eu falei, cara, eu não quero entregar. Uhum. Eu tô com o coração aí. E eu queria fazer uma transição, eu queria sair desse mercado, eu queria empreender eu tinha feito uns estudos, eu queria ir para o mundo digital, eu queria ir para um produto que tivesse escala, que eu não dependesse de funcionário. Então eu já estava estudando, fazia uns 7 anos, e aí sabe quando você libera? Fiquei uns 3 dias assim, sabe, abatido, e eu falei, eu preciso largar. Sabe quando você fala assim, eu tenho que desapegar disso? Uhum. Eu desapeguei, falei, é o momento. Daí nós desmembramos a empresa, eu fiquei ainda na operação 1 ano, e hoje eu não queria que ela morresse. A empresa continua? Continua. Ah, que legal. Eu não queria que a empresa morresse. Então, era uma empresa de 10, 11 anos, hoje tem uma indústria que cuida da parte de produção, e um amigo meu, que também é gaúcho, mas mora em Curitiba, toca toda a parte de distribuição. Não era uma empresa grande, mas que hoje fatura mais de 200 mil. Para uma empresa de varejo, era mais ou menos nessa faixa aí. Para produto de limpeza é um volume bem expressivo. Uhum. E hoje a empresa funciona e eu me orgulho disso. Tem uma marca que vende em Curitiba, uma rede de materiais de construção, que é uma das maiores redes. Então a maior dificuldade minha de tomar uma decisão na vida de empreendimento foi largar a mão de uma empresa pequena que eu tinha construído do zero. Foi um desafio assim que até hoje, quando eu penso, sabe aquele... Dá uma nostalgia. De embrulho assim no... Dá pra sentir nele. É. Eu tenho paixão. Ele tá falando da empresa e brilhando o olho, né? Se eu recomeçasse, eu tocava tudo. Dá pra comprar. Vai lá recomprar a empresa, cara. Tá, vocês trouxeram nessa fala aí um pouco de estratégia, um pouco de emoção, né? Nessa parte do desafio. Então, vocês acham que o empresário brasileiro, ele decide mais na emoção ou com estratégia? Não, baita pergunta. Você estudou bastante aí, O que Juliano. tu acha? Eu vi. Olha, eu acho, Juliano, que a emoção tu não vai tirar nunca. Tá? Não vai tirar nunca. E tu não consegue decidir só pela emoção. Não sustenta. Tu vai ter que ter racional junto. Tu sempre vai fazer uma avaliação técnica. E por trás dessa emoção tem essa avaliação técnica. Eu tenho 2 caminhos a tomar. Emotivamente, emocionalmente, eu quero seguir por aqui. Mas, cara, tu vai seguir por aqui se tecnicamente tiver o mínimo de sustentação. Senão tu não vai. O empreendedor não vai fazer isso. Ele pode, diante de 2 opções, que tecnicamente podem se equivaler, ele deixar a emoção decidir qual. Mas só pela emoção, nenhum negócio sustenta. Ainda mais no Brasil. Ainda mais aqui no Brasil. Qualquer passo em falso que tu der aqui, provavelmente tu decretou a sentença de morte. Aqui tu planta, tu colhe literalmente. Literalmente, né? Então eu penso dessa maneira.
Existe muita decisão emotiva? Existe. Mas ela tem um fundo técnico, sempre. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Muito bem. Guilherme. Concordo. Eu não decido nada pela emoção, né? Mas eu acho que as pessoas, é o que ele falou, o cara que decidir só com a emoção vai tropeçar e vai cair. Vai. Vai, pode ter certeza. Hoje em dia a gente trabalha muito no limite, né? O empresário hoje, o empreendedor, ele trabalha muito no limite. Até antigamente era mais tranquilo, né? Mas hoje a gente tá sendo cercado, que tu tá sempre no limite, não tem... né? Por exemplo, quanto tempo tu não... É uma coisa que a gente vê hoje, quanto tempo o cara não vê dinheiro de papel? É verdade. Hoje no almoço, nós fomos almoçar e aí tava a mãe, 2 filhos e eles foram lá comprar alguma coisa. Levaram dinheiro de papel pra pagar. O outro restaurante. Não tinha troco. Pronto, não tem troco, ninguém mais tem troco. Ele cara. foi comprar... Não, mãe, ele voltou, mãe, me dá o cartão porque eu tentei pagar, a moça não conseguiu me dar o troco. O dinheiro de papel sumiu. Tá sumindo, cara. Aqui Mas, ainda Guilherme... tem, né? Porque a cidade menor, mais Curitiba, que não tem. eu fiquei, né? Hoje, os Mas grandes, São Paulo, Rio. O Guilherme falou uma coisa que bem interessante. Uma vez, antigamente, eu acho que tinha muito, que nem tu disse, né? Muito mais decisões pela emoção. Até porque, antigamente, o empreendedor ele tinha menos elementos para tomar uma definição, para ter uma decisão. Hoje, com a quantidade de informações que estão à disposição e que tu é bombardeado diariamente, tu não consegue te blindar dessa informação para ter uma decisão somente emotiva. Não tem como. É muita informação, é muita coisa que chega para ti que vai influenciar na tua decisão. Uma vez, sei lá, na década de 40, o cara tinha que esperar sair o jornal para ler a notícia de 3 dias atrás, né? Para tomar alguma decisão. Cara, hoje tá fazendo uma decisão. Tô atrasado, né? Nós estamos atrasados já nas decisões aqui. Então eu acho Só que o tempo que a gente tá aqui conversando já tem informação. Eu aposto que tá todo mundo aqui louco para dar uma olhada no WhatsApp, né? Para ver o que tá acontecendo. Já se foi, né? Não é verdade? Então, eu acho que isso aí é uma questão também importante que tu colocou, Guilherme. Eu acho que o momento atual não permite, nem te deixa. E a informação hoje é muito fácil, né? É muito rápido. Hoje a informação o cara que disser que eu não tenho porque eu não tenho informação. Tá mentindo. Hoje em dia tu abre, se quiser aprender até uma profissão, tu abre o YouTube e tu aprende, né? Exato. Eu acho que só pela emoção, aliás, a emoção, ela é muito... Ela pode te destruir dentro do negócio, né? Se você não usar a ração. Pessoal e profissionalmente, né? Pessoal e profissionalmente. Né? Na verdade, se você só trabalhar a emoção, que é aquela paixão, não, eu gosto disso, então eu não vou abrir mão disso. Tipo a minha empresa só na pelo época. prazer. Né? Não, eu amo isso aqui, então, e a gente viu muita gente não querer mudar, não querer inovar, né? Você inovou, não vou mexer aqui porque de não querer fazer uma transição de carreira, né? Quanta gente que a gente viu que ele fez uma faculdade, que ele entrou e lá atrás ele ganhava, por exemplo, um X valor e que não foi evoluindo com a inflação. É verdade. E ele achava que aquilo que ele ganhava... Uma bela, assim, exemplo disso aí é o concurso público, né? Concurso público. Eu me lembro, eu terminei a faculdade, meu pai disse, não, tu vai fazer um concurso. Faz um concurso que tu tá feito, o cara passou no concurso, tá feito. Né? E hoje, se você pensar nisso, é muito emocional eu não querer fazer uma transição. É emocional. Não, porque eu gosto da profissão, eu amo o que eu faço. É o conforto. Cara, mas eu amo o que eu faço, mas eu não amo o que eu ganho. Não amo o que eu quero viver, né? Tá tudo certo, Amal, o que você faz. Né? Você ficou ainda, você inovou. Eu falo assim, você inovou, empreendeu dentro do mesmo. Dentro do mesmo segmento. O Guilherme também, que trabalhava... Eu fiz transição. Eu também. Eu fiz mas transição eu tive que fazer uma decisão também, porque eu tive que sair da cadeira. Hoje eu não atendo mais paciente. Entendeu? Para mim foi teve pessoas do meu... Né, da minha família, disse, mas tu fez uma faculdade, tu investiu na faculdade e agora tu não vai atuar. É o gestor. Tu não vai atuar, cara.
Como assim? Tu fez uma faculdade de odontologia, tu estudou, tu fez 2, 3, não terminei a terceira, né? Mas eu fiz 2 pós-graduação, concluí, e a terceira eu não cheguei a concluir porque aí eu mudei. Mas, cara, como tu não vai... Mas não, o conhecimento que eu adquiri, eu vou usar hoje para vender. Que eu creio que seja exatamente isso mesma... Para vender pro cliente final e para conseguir contratar e ter as pessoas certas dentro da empresa. Né? Com certeza, para gerir meu negócio, eu preciso do conhecimento que eu adquiri durante a faculdade e a minha pós-graduação. Sim. Não, e eu acho que isso é admirável, porque hoje, por exemplo, eu tive que ir desapegando. Hoje eu atendo também alguns clientes, hoje vem lead da marca, vem lead de impulsionamento. O que eu faço? Printo, mando para os consultores que estão mais posicionados, porque eu não tenho mais o mesmo tempo e cada vez mais eu saio desse posicionamento de venda. Para quê? Para treinar líderes e treinar consultores. Então, você está no papel, e você também, o Juliano, talvez algum setor que ele está atuando. E é isso que faz com que o negócio cresça. Sim. E não é emocional. Uhum. É razão, porque se fosse emocional, você ficava lá atendendo. Porque você ama fazer aquilo. Não é que você não ama, mas agora, para você crescer, você precisa ajudar o outro nesse setor. Agora tu tocou num ponto, vocês três, na verdade, tocaram, que é o construir patrimônio. Né? E é justamente o que eu tinha colocado aqui. O construir patrimônio hoje é dinheiro, é marca, é legado ou é estrutura? Daí o homem do investimento que tem que responder. E vamos começar por ele, não, então. eu vou deixar ele. Vamos começar por ele. Porque ele já está mais maduro. Ele começou na anterior. Ele já tem mais tempo. Então. Não, eu acho que uma coisa... Eu sou jovem ainda nesse sentido de... Tenho alguns patrimônios, mas a questão do patrimônio só físico, ele pode ser um legado para uma geração sua, mas eu acho que quando a gente fala de legado humano, é sim você ensinar alguém, é sim você mostrar o caminho para alguém, não só até pro teu filho, né? Sim, para os filhos principal, né? Para os filhos principal, mas você vai impactar tantas pessoas nessa trajetória de empreender. Porque você chega nesse momento de 8, 10 franquias, tantos anos dentro desse setor, que você consegue influenciar alguém que, se você partir hoje, né, vai falar, cara, eu lembro do Rony. Cara, se hoje eu tô aqui onde eu tô, é porque esse cara mudou a minha vida, influenciando positivamente. Até um empresário que você ajudou. Eu tenho certeza que você tem pessoas que falam assim, cara, se não fosse o escritório do Rony, hoje nós tinha quebrado. Se não fosse o teu consultório, hoje eu não poderia sorrir dessa forma. Então eu sei que vocês devem ter histórias. Então, para mim, é assim, como empresário, o construir patrimônio para minha filha, né, que vai ficar, é construir patrimônio negócio, quero que cresça. Hoje nós temos um projeto de abrir 10 franquias no estado e de ser a maior organização de consórcio Ademicon no estado. Visionário. Nós vamos ser. Né? Nós estamos com 9 meses de franquia, 2 anos de projeto no estado, já estamos ali em 4º, 5º lugar do estado de 20 franquias. Já fatura mais que algumas que tem pela região há muito mais tempo. Nosso projeto é bem grande aí pro estado. E aí vem todo essa gama de legado, né, Juliano? Eu acho que o legado é tocar na vida das pessoas, é você encontrar assim, cara, eu comprei minha casa. Eu realizei meu sonho. Tu faz parte disso. Então, eu amo isso. Eu acho que isso é, para mim, o legado. É que me entusiasma todo dia de trabalhar muito, de acordar cedo, de trabalhar no sábado, de trabalhar até 10 horas da noite. É mudar a vida do consultor, porque eu sei de onde eu vim. Mudar a vida de um consultor, dele falar, cara, obrigado por você ter lutado por mim, me ajudado. E mudar a vida do cliente. Quando isso acontece, eu sei que tu acertou. Eu acertei e eu vou ganhar dinheiro. O dinheiro é só uma consequência. É consequência, disso tudo. Então, acho que se eu pudesse falar é dessa forma. E uma outra, complementando, que eu concordo integralmente contigo, a partir do momento que o cara se dá conta de quanto a tua atividade impacta as pessoas, seja funcionários teus, isso replica para a família daquele funcionário, né? Para o teu cliente.
Cara, se tu começar a pensar nisso, tu atinge um determinado público tão grande que a tua responsabilidade como empreendedor, ela quadruplica, né? Se tu entender isso e tu entender isso como um patrimônio imaterial que tu vai deixar, né? Material. É exatamente, pô, vamos lá, hoje o nosso escritório, nós estamos com 100 pessoas, né? Pô, 100 pessoas, bota uma média aí de 4 por família. Né? Nós estamos falando de 400 pessoas diretamente impactadas. Diretamente. Sim. Quantos de maneira colateral? Prestadores de serviços, que daqui a pouco tem um prestador de serviço que nós somos cliente dele, né? Daqui a pouco a gente é um cliente importante, o cara depende podcast aqui. Exato. A casa é cliente de cliente. vocês. Então, quando tu dá conta da tua atividade empreendedora, o quanto ela impacta em diversas pessoas, cara, isso aí move, né? Exatamente. Faz mover. Se tu tá conectado no propósito, tu sabe o que realmente tu quer e por que tu quer aquilo, faz você mexer, faz sair da empresa 10 horas da noite. Você não vai trabalhar, é aquilo que você fala, né? Você não vai trabalhar pensando assim, nossa, hoje é segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Não, você tem paixão de fazer aquilo. Tu nem sabe mais que dia da semana é. Você tá impactando diretamente e indiretamente, como você falou, né? Indiretamente, pessoas que às vezes você nem conhece, que o teu time, a tua equipe tá impactando, né? Com uma visão que vem de vocês, fundadores, e isso eu vejo a Demicon, os próprios fundadores, né? O impacto. Vai lá, Guilherme. Eu também. O propósito da gente, o meu sempre falo, né? Claro que o dinheiro é importante para todo mundo, né? Sim. Mas para mim é muito gratificante ver uma pessoa poder se alimentar. Só quem não tem um dente na boca, só quem sofre com dor sabe o que é. A gente, graças a Deus, a gente não sabe, né? Mas então devolver autoestima, devolver alegria para as pessoas, isso aí é muito legal. Eu me sinto um cara, para mim é a maior realização para mim o dia que eu vou finalizar um tratamento, que eu finalizo de todos os pacientes, e o cara diz assim, cara, mudou minha vida. Eu não sorria, eu não tirava foto, Isso aí é muito importante. E questão de legado, eu fui criado de uma forma diferente, né? Aquela velha, né? De criar para deixar muito patrimônio. Mas todas as pessoas, todas as histórias de pessoas que eu vi, que receberam patrimônio tudo de mão beijada, né? Então, eu penso em legado meu filho, né? Que eu tenho um filho de 6 anos, eu quero deixar para ele um máximo de conhecimento. Cara, eu trabalho para guardar dinheiro, para ter patrimônio, para proporcionar para ele tudo assim, estudar, morar fora se ele quiser, e ele fazer o que ele quiser da vida dele. Depois eu quero que ele ande com as pernas dele, né? Claro, provavelmente ele tem alguma herança, alguma coisa, mas isso aí vai ser, né? Eu digo financeiro, sim, mas isso aí vai ser um complemento para ele. E hoje, por exemplo, eu penso para mim também. Quando eu receber, se eu receber alguma coisa dos meus pais, né, vai ser um complemento na minha renda, não estou esperando por nada, né? Então eu penso muito nisso, eu quero que o meu legado seja assim, meu pai era um cara, né, meu pai fazia o bem, fazia tudo certo, e me proporcionou estudo, me proporcionou tudo de melhor, e agora eu estou fazendo o meu. Então eu penso assim, né? Olha só, olhar, analisar as falas de vocês, né? Dentro dessa questão de construção de patrimônio. Perguntou se era dinheiro, se era estrutura, legado, o que era. Se juntar isso tudo, eu digo que estar conectado, tudo isso junto, mas estar conectado num propósito, pela fala de vocês. Estar conectado em um propósito, e a base disso tudo é o discernimento, é a sabedoria. Porque todos vocês trazem isso. De ter a sabedoria, de conseguir trabalhar, de como deixar, o que deixar e de como fazer. Para mim é a sabedoria nesse ponto. E agora, já utilizando essa sabedoria de vocês aí, pessoas sábias, empresários sábios como são, se vocês fossem abrir uma empresa hoje, os 3 aqui, juntos, o que seria inegociável? O que seria inegociável?
vou dizer o óbvio, Tá bem? né? Que é ética. É o mínimo, né? E essa ética, na verdade, cada um tem o seu conceito de ética. Para mim, a ética, basicamente, é respeitar as pessoas, respeitar os princípios de negócio, respeitar a atividade, enfim, é fazer o certo, né? Eu acho que isso, para mim, é inegociável. Ética. Sinceramente. Vamos trabalhar tal coisa assim, assim, assado, beleza. Tá, mas vamos trabalhar certo, né? Vamos trabalhar certo, vamos respeitar o nosso consumidor, vamos cuidar da pessoa que trabalha com a gente. Sim, então tá. Então o primeiro ponto lá, em vez de fazer visão, missão, valores, é ética. O que é ética pra mim e se pra vocês tá ok? É que pra mim, cara, eu acho que nada se sustenta se não tem... É básico. É básico. Né? É básico, mas tá faltando bastante. É inegociável, né? É inegociável isso, me parece. Mas, lógico, que nem tu disse, tá faltando. Tem gente que não leva em consideração, né? Isso aí. Guilherme, Eu acrescentaria comprometimento, né? Comprometimento com o trabalho, comprometimento, né? Claro que vem depois da ética, mas o comprometimento... Tá no game mesmo, tá no jogo. Eu considero muito hoje o nosso maior desafio hoje, que somos empresários, são pessoas, que nem né, ele falou, mas é muito difícil hoje o comprometimento, sabe? A gente tem uma dificuldade, eu tenho uma dificuldade muito grande com o comprometimento. A gente tenta, motiva, faz, mas a gente tem uma dificuldade muito grande hoje na questão do comprometimento. Então, depois, claro, abaixo da ética, para mim estaria o comprometimento. É desafiador, mas eu acho que quando a gente fala de sociedade, eu tive 2 sócios. Hoje eu tenho um sócio ainda no nosso formato de negócio, e eu acho que a ética ela abrange justamente quando eu tenho um compromisso ético, eu vou... Eles andam juntos, né? Vai andar junto. E realmente hoje é um desafio para nós essa questão do comprometimento, né? Mas eu digo que o casamento, antes que eu entre nele, eu preciso que a sociedade tem valores, para mim, valores que são inegociáveis. Tá bem. De caráter, de ética, de compromisso, alguns valores que se não existir, eu não avanço. Não entro. Então aprendi isso e lá atrás eu cometi alguns erros, porque também fui aprendendo, né? Como diz o Roberto Justo, né? Você aprendeu, senão você não teria chegado até aqui, então você foi se desafiando e aprendendo e tá tudo certo, errar, só não pode errar na mesma forma, no mesmo ponto. Então eu acho que valores, quando eles são pontuados, ele entra ali na ética. Então eu tenho valores aqui, né? Eu sou casado há tanto tempo, eu sou fiel à minha esposa e tal. Se você não gosta de ser assim, então esse é um ponto que eu não faria sociedade. Isso aí. Não vamos andar juntos, você tem uma visão diferente. Vamos fazer negócio, mas não vamos andar junto. Isso. Entendi. Eu colocaria... Vamos botar... Valores. Que eu tô pensando em algumas coisas que a gente... Já tive agência de publicidade, tive outros negócios, escritório de advocacia com um tio, lá em Porto Alegre. E, cara, dentro disso tudo, eu colocaria, depois de juntar tudo isso, em primeiro lugar, se eu não encontrar e não visualizar Deus no meu sócio, seja da religião que for, do formato que for, mas se eu não enxergar essa questão que vem para valores, que vai para propósito, vem da questão ética, eu não seguiria o negócio, não botaria a sociedade, não. Até porque eu escuto, né, se eu dizer, quero abrir uma empresa X, eu vou escutar o José, vou escutar o Guilherme, o Rony, vou falar com o pai, por mais que, né, não conheça daquele negócio, mas a vivência dele, vou falar com outras pessoas, e depois de pegar todas essas informações, eu vou parar e eu vou só tomar decisão quando tiver eu e Deus na oração para ver se eu vou para lá ou não vou. Então eu juntaria isso e botaria por ali. Eu acho que para mim o pesado que vai dizer se vai ou não vai seria isso, porque daí entra família, entra propósito, entra tudo. Então, e agora, a gente já se dirigindo aí pro final, vamos puxar aqui o que sustenta um time forte na percepção de vocês.
E aí eu vou trazer, então, para facilitar, para ajudar um pouco aqui, não que precise, né? Mas eu coloquei 4 pontos. Cultura empresarial, que para mim é essencial. Tanto que vocês fizeram Fizemos aqui, um escritório, o escritório veio para cá com os sócios, Isso. fizeram 2 dias de reunião, que o foco era cultura empresarial, né? Cultura. Formação de líderes, vocês trabalham muito isso, o Guilherme lá com os outros dentistas, tu com cada um dos consultores. Gestão de conflito e pressão e tomar decisão. Eu coloquei esses 4 tópicos aqui para ajudar nós a pensar num time forte. E agora é com vocês, joguei a bola. Cara, eu acho que realmente cultura resume. Sinceramente. Porque tu tá engajado dentro... Primeiro lugar, a empresa tem que ter cultura, tem que ter uma identidade, né? E essa cultura tem que ser disseminada entre todo mundo. Tem que ter um alinhamento em relação a isso. Se tu não tiver alinhado, se o teu colaborador não tiver alinhado com a cultura da empresa, cara, esquece. Não vai andar. Não vai. Um vai puxar para cá, o outro vai puxar para outro lado, a coisa não vai andar, vai surgir conflito aí na frente. Não tem como. Então, alinhamento de cultura é o time forte, é a empresa forte. E aí, dentro disso, é lógico que também não dá para estar alinhado com a cultura, né? E tu fazer, sei lá, corpo mole. Bom, mas aí também tu não tá alinhado, né? Enfim, mas o engajamento, né? É todo mundo remar pro mesmo lado, né? Mesmo sentido. Às vezes tu pode não ter a mesma ambição, que são coisas diferentes, né? Mas tu deve ter o mesmo sentido de caminhada, né? Tu tem que estar junto com aquilo. Eu e tu, Juliano, podemos ter uma identidade de cultura, tudo certo? Tu querer ser milionário, e para mim, essa questão financeira não é tão importante, mas, cara, eu tô engajado nesse negócio, vamos junto e tal. Se ficar milionário, não ficar milionário, aconteceu. Tu é teu propósito de vida, né? É teu objetivo, tu vai lutar por isso. Cara, eu vou estar junto contigo porque eu acho legal, mas pelo propósito do negócio. Sim. Então, tu pode ter ambições diferentes, mas tu tem que ter a mesma cultura. Perfeito. Obviamente, concordo com o Ronei que cultura é o mais importante e também acho importante o exemplo. Né? O exemplo, um líder tem que dar o exemplo. Eu não posso, por exemplo, lidero a minha equipe, eu falar uma coisa e fazer outra. Entendeu? Eu trabalho com a minha esposa junto comigo, eu tenho várias meninas que trabalham comigo. Quando a minha esposa não tá perto, eu assediar alguém, eu fazer coisas que não são certas, entendeu? Aí eu acabo com a minha credibilidade, acabo com a minha equipe, acabo com o meu time. Então eu acredito muito em exemplo. Eu tenho pessoas que eu me espelho e eu acredito que tem pessoas que se espelham em mim. Certo. Então, para mim é muito importante dar o bom exemplo. Eu, como cidadão, como pai, como marido, como profissional, né? Então eu procuro ser, porque tem pessoas que são assim, eles falam, mas não fazem, né? Ou falam e fazem o contrário. Eu procuro seguir uma linha reta na minha vida, né? Se eu não minto pro meu paciente, eu não minto pra minha esposa, eu não minto pro meu colaborador, não minto pro meu dentista. Então eu tento ser uma pessoa correta para dar o exemplo e pro meu exemplo puxar as pessoas junto, né? E eu inspirar as pessoas, né? Eu quero que as pessoas se inspirem em mim, cresçam junto comigo, ou se a hora que né, a gente sabe que a gente inspira dali a pouco um colaborador e o cara, já me aconteceu várias vezes, o cara diz, eu agora vou fazer o meu, vou empreender, ótimo, perfeito. Vai lá, vai firme. Então eu procuro dar o exemplo para que as pessoas se inspirem em mim, vão até para outros profissionais, por que não, né? Da mesma área, gente, né? Tem pessoas que são... Cara, eu sou da opinião, o sol nasceu para todos. Eu não posso achar que o meu concorrente, o meu colega é meu adversário. Cara, eu não gostaria de ser dentista sozinho aqui em Bento, entendeu? Eu acho que tem espaço para, assim como eu sou bom,
me considero bom, tem o outro que é bom também. O outro é bom, a gente tem que ser. Cara, imagina o que seria se só tivesse o Internacional, todo mundo torcesse pro Internacional. Tem que ter os outros times, entendeu? Então eu penso assim, eu acho que o sol nasceu para todo mundo tem que fazer o seu, desde que faça certo. Desde que siga, né, a cultura, faça certinho e cada um faz o seu caminho. Eu tenho uma frase para isso que há muito tempo eu trabalho ela e vivencio ela, né? E até com a própria minha filha, com a Júlia, que a palavra ensina, o exemplo arrasta. Então, seja Isso o que aí. for, dentro de casa, fora de casa, uma coisa é o que eu falo e outra coisa, se não condizer as duas coisas, se foi a credibilidade, como tu disse, né? Isso, tu falar uma coisa e fazer outra é a pior coisa que tu pode fazer. Tu perde toda a tua credibilidade com a tua mulher, com o teu filho. Pega o teu filho, o cara que tem filho. Cara, meu filho tem 6 anos, cara. Ele tenta fazer tudo igual a mim. Entendeu? Até se vestir. Ele diz, pai, eu sou um mini Gui. Ele fala. Então, assim, mini Gui. cara, pensa se eu der um exemplo errado pro meu filho, cara. Isso aí. Então, da mesma forma é na tua empresa, cara. Tu der um exemplo errado, teu colaborador vai virar as costas. Claro que nem todos vão concordar contigo, mas ele vai virar as costas e dizer, esse cara aí, ele fala uma coisa e faz outra. Exato. E quem não concordar e não tiver dentro da cultura, simplesmente... Siga o seu caminho. Siga, né? Ninguém é obrigado a estar dentro da cultura. Exato. Cara, Ninguém, O propósito é bom, porque ele ao mesmo segue o tempo que rumo, né? aproxima quem tá dentro do propósito, Isso. ele afasta aqueles que não estão no mesmo eu propósito. tava Isso aí. vendo ele falar agora e aqui na minha cabeça eu tava tendo alguns insights, assim, pra resolver alguns desafios que eu tô tendo hoje. Ele tava falando aqui, cara, A gente cobra depois. E eu vi depois, aquilo, Eu só tô aqui ouvindo agora. Tô ouvindo as coisas. ele me deu uma aula Cara, agora de eu graça, aprendi que eu aqui, você- precisava ouvir. tá, essa fica de brinde, tá? Vai lá, José. Muito bom, muito bom. Não, eu acho que, voltando àquele outro assunto que a gente falou de ética, de valores, de compromisso, quando a gente tem essa pegada, né, porque o empreendedor, ele trabalha o dobro do que um funcionário e muito mais, né? Ele respira aquilo porque ele é apaixonado, ele faz com... Então a gente entrega muito, né? E eu lembro que quando eu comecei a formar time, equipe, eu queria que todo mundo seguisse naquela mesma pegada, naquela mesma intensidade, naquela mesma entrega, que foi o que você falou, né? Um cara eu queria ficar milionário, e o cara falava, não, se eu ganhar R$1.000, R$2.000, tá tudo certo. Então eu comecei a entender isso, para não me frustrar tanto, para não ficar lamentando. Então hoje eu corro com os que correm, ando com os que andam, e me assento com aqueles que se assentam. E voa com os que voam. E vou com os que voam. Então assim, eu comecei a entender isso, porque acabava que a gente se frustrava. Hoje mesmo teve um cara, José, eu acho que eu não vou seguir, não vou prosseguir. Falei, cara, tá tudo certo. Seja feliz. Seja feliz. Né? Então, acho que a cultura, ela é muito importante, por quê? Porque ela vai formar discípulos que vão te apoiar na caminhada, né? Você tem lá os seus líderes, que eles, na tua ausência, vão falar a tua língua, vão ser corretos igual você, vão disseminar essa cultura sem que você esteja lá. Então, eu acho que a cultura, para mim, a base inicial, junto com aquilo que a gente falou antes de ética e tal, não vai formar uma cultura saudável se não tiver a ética, se não tiver a verdade que você falou de ser transparente, ético ali, de verdade, não mentir, né? Sim. Então, acho que sim, para criar essa cultura saudável e ter pessoas que vão abraçar, é fenomenal. E quando isso acontece, eu acho que... Aí ninguém segura, né? Não segura. Não segura, Porque não é mais você só, né? Exatamente. Você criou discípulos ali defendendo aquela causa, aquele projeto. As pessoas estão mudando de vida com você. Extraordinário, né? Bom, vamos pro nosso bate-bola final aqui. E aí vai ser, literalmente, fazer uma pergunta aqui, Você na fala aí, verdade. Juliano. E aí vocês puxam. Vocês estão falando, eu só tô perguntando aqui, eu só tô ouvindo. Tá? Um erro que o empresário precisa evitar. Ronei. E vão pensando aí vocês dois. Não ouviu o cliente dele. Guilherme? Não ouvi o cliente dele. Esse é o maior erro.
que ele pode cometer é não ouvir o cliente. E eu acrescentaria não Muito bom. Muito. entender o cliente. Entendeu? Porque tu tem que, além de ouvir ele, tu tem que entender o que ele quer. Entende? Que foi uma questão que ele colocou, né? Entender o que o cliente quer. Às vezes o que eu quero fazer pro meu cliente lá na clínica não é o que ele quer. Entendeu? O cara chega lá e ele não tem condição, às vezes não tem condição financeira, às vezes não é o que ele quer, entendeu? Eu trazendo um pouco da minha realidade, às vezes o cara tem uma prótese que ele usa e ele usa a vida toda e tá tudo bem, e eu quero fazer ele fazer um negócio, ele diz, não, eu não quero, eu só quero fazer uma nova. Entendeu? Então é mais do que ouvir e entender o cara, entendeu? Ver o que ele quer, o que ele busca, entendeu? Não é o que eu quero vender pra ele, é o que ele quer. Não dá pra pescar peixe com morango, né? Tem que botar a minhoca. Eu vou ir para um outro mundo aqui, pro lado do investimento. Quando a gente fala de empresas Brasil por falta de educação financeira, 80% das empresas quebram não no começo. Quebram depois, mas quebram feio. Por quê? Porque elas compram passivos. Então, o maior erro do empresário é não se planejar, não fazer uma consultoria jurídica, é não se estruturar, e ela quebra por usar dinheiro saudável para comprar passivo. Botar dinheiro bom e dinheiro ruim. E aí quebra. Eu vi muito empresário bom, com uma qualidade de vida boa, que começou a comprar passivo, que fez uma casa de 2, 3 milhões, que não fez consórcio, tirou dinheiro lá da empresa, jogou e tal, comprou barco, comprou avião, comprou isso, e aí ele quebrou. E ele quebrou tão feio que hoje eu conheço alguns que não conseguiram mais emocionalmente se reestruturar. Perderam suas famílias. Então isso é uma preocupação que vem da falta de educação no geral. De achar que advogado é só, igual você falou antes, que advogado é só para tirar o cara da cadeia, é só para processar a empresa, é só para... Em vez de ter... né, é o preventivo, é o médico preventivo, é o doutor dentista preventivo, de ir lá não só quando eu estou morrendo. Então, eu vou para um outro campo. Eu acho que, pensando como empresário e empreendedor, é você pegar dinheiro É misturar o CPF com o CNPJ. E comprar passivo. O cara que misturou o CPF com o CNPJ, cara. E aí a gente vê aí um monte de gente criticando, e eu nem vou falar, nós estamos aí... eu não... Como se fala assim, tem outras marcas na cidade. José, qual que é a tua concorrente aqui e tal, qual que é... Eu falei, tem várias aqui. Né? Tem essa, tem aquela, às vezes eu falo o nome. José, e aquela? Eu falo, aquela é uma empresa boa, essa empresa séria, um produto diferente, mas não é ruim também e tal... Mas a questão é simplesmente o cara pegar dinheiro bom por uma educação miserável e colocar no Tigrinho, por exemplo. Cara, eu fico triste porque nós estamos vendo isso, onde nós tivemos 24, 25 mais dinheiro investido no Tigrinho do que em consórcio. Isso aí. Que loucura, né? Isso aí. Ronei, vamos começar por ti de novo aqui. Um conselho prático. Tá dando a volta. Foi eleito, ele tá... Um conselho... eu não sentei ali. Um conselho prático para quem quer crescer. Se cercar de pessoas boas. Pessoas, de novo, voltamos para pessoas. Pessoas, E aí, puxando a brasa pro assado, né, como se diz, eu acho que consultorias, pessoas que tragam visão diversa, visões amplas, experiências de outros setores para o teu negócio, eu acho que isso é fundamental. Então, ninguém vai conseguir crescer sozinho. Em primeiro lugar, precisa ter equipe, né? Nós estávamos falando antes, tem que ter equipe engajada, mas também, se ele ficar numa redoma, olhando só para o negócio dele, para o mundo dele, mesmo que ele tenha uma equipe paulada, né? Se ele não se cercar de outras opiniões, de pessoas que queiram que ele cresça, né, e ajudem ele com informações, com técnicas, cara,
Eu diria o seguinte, então, como conselho, cercar de pessoas boas, pessoas competentes. Isso é fundamental. Conselho prático, Cri. Cara, sempre complementando meu colega aqui, né? Vamos seguir a ordem, né? Cara, ali, isso aí muito importante e coragem, né? Uhum. Porque o cara tem que ter, como diz lá na minha terra, tem que ter culhão. É isso Senão, Não vai. a gente tem que botar a cara, botar o peito, que não é fácil. Não é fácil pra ninguém. Mas eu sou de uma opinião. Uma coisa que eu sempre pensava quando eu tava lá atrás, eu não era nem empresário, não era, eu sempre pensei em uma coisa. Cara, eu sou honesto. Eu faço tudo certo. Eu confio em Deus. Eu tô firme no meu propósito. As coisas vão dar certo. Falar pra minha mulher isso. Calma, vai dar certo. Nós vamos, a nossa hora de brilhar vai chegar. E é o que muitas pessoas não têm, né? É a paciência, é a perseverança, é a força. Resiliência. É a resiliência, né? Então as pessoas não têm isso hoje. E eu sempre falava, desde que a gente tá junto há 9 anos, eu sempre dizia, vai dar certo. A gente faz tudo certo, cara. A gente é correto, a gente faz tudo, a gente segue tudo certinho. Eu sou muito dessa opinião, sabe? Que Deus e o universo e coisa, ele devolve pra gente o que a gente joga pra ele, né? Então, eu sou dessa opinião. E realmente, não posso me queixar. Josiel? Eles já falaram tudo, né? Mas é isso. A gente brinca. Eu acho que ambição e fé, elas andam junto, né? Um empresário que não tem uma ambição e sem fé, tem momentos que se não tiver fé, a gente pode usar o nome que quiser, e aí não é religião, é fé mesmo, aquela intuição, aquele sentimento, e falar, cara, me ajuda aqui, que chegou num beco aqui, uma encruzilhada, para onde eu vou, né? Então teve alguns momentos que foi isso, e a fé mesmo, e eu acho que você falou algo muito importante, que a gente não se achar nem maior e nem menor, e ser ensinável, né? Você falou de uma outra forma, mas ser ensinável, o Flávio Augusto fala disso, né? Ser ensinável, por quê? Porque a gente não sabe tudo. A gente sempre tem o que aprender. Eu estou aprendendo aqui com todos vocês hoje, e tenho certeza que tem muita coisa que eu não preciso saber. Eu preciso ter alguém que saiba, porque eu não tenho como saber tudo de tudo, né? Então, eu não posso ser egoísta ou prepotente, arrogante de dizer, cara, eu não preciso de ninguém, né? Então, sempre, seja do menor ou maior, alguém pode agregar na nossa vida por alguma informação, alguma ajuda. Então, eu acho que ser ensinável faz com que a gente vai crescendo, né? Como você falou, eu tô com uma equipe boa, eu tô com um negócio bom, mas sempre dá para melhorar, né? E, às vezes, eu tenho informação limitada. Né? Você falou dos jovens, né? 2021 eu entrei, a pandemia estava acabando. A Demicon, loja que nós atuávamos, vendia 15 milhões. Ela saiu de 15 milhões. 2024 foi a loja que mais vendeu no Brasil, 1 bilhão e 70. Porra. Uma loja. Por quê? Piazada veio, digital, Instagram, Facebook, TikTok, e começou um negócio que, assim, cara, vendia fechamento 30 milhões. Ninguém saía da loja. Muito bom. Josiel, e agora então uma palavra para 2026. E agora nós vamos fazer o contrário. Boa. Uma palavra para 2026. Para 2026? Uma palavra. Cara, entusiasmo. Gui. Com esse governo aí, perseverança. Rony. Foco. Muito bem. Muito bem. Saúde, patrimônio e segurança. Quando esses três acabam conversando, o empresário dorme tranquilo. E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Agradecer vocês por terem vindo, por estarem aqui. Vai ter bastante corte, tem bastante aprendizado aí.
Deu quanto tempo de podcast? Eu acho que 1 hora e lá se vai. Vou ter que seguir A ele no Instagram, que esse conversa, material vai dar, eu quero um vídeo vai. longo. Eu vou, então, Muito, eu vou aproveitar, a muita gente vai fala boa. colocar no canal do jornal, se vocês tiverem, hoje já pode no YouTube, pode colocar colaborativo, então isso vai pro do jornal, vai lá pro meu, se vocês tiverem canal ou da empresa ou pessoal, me passem, a gente coloca colaborativo lá também, então para quem tá nos escutando, nos sigam, podem comentar, se quiser mandar pergunta para esses 3 aqui, pode mandar, eu vou lá pessoalmente, entrego pra eles e vou responder se não for. E vai ser em vídeo ainda, tá aqui, vai te responder agora. O Ronei aqui vai te responder agora. Então, eu quero agradecer mesmo de coração. Agradecer a Deus por esse momento também. Tá? E estamos aí, justamente pra você. E antes de nós terminar, primeiro, se quiserem deixar um recado final, com vocês. Josiel, Começa por aqui, começa por lá. Não, eu só quero agradecer, Juliano, por esse espaço, né? Eu estou há pouco tempo na cidade, mas tenho visto esse acolhimento, né? Quero agradecer por compartilhar a mesa com 2 pessoas extraordinárias aí que têm uma trajetória linda e eu admiro esse trabalho empreendendo, acho que aprendi muito, então muito obrigado por estar aí com vocês e compartilharem aí essas premissas, né? Muito bom, Juliano, parabéns pelo trabalho, parabéns para vocês. E eu também só tenho a agradecer aqui, conhecer, né, esses 2 empresários aí, porque te confesso que quando fui convidado, pensei, cara, o que eu vou conversar com esses caras? Eu pensei a mesma Nós tava coisa falando quando eu isso vi ele. Eu vou te contar um Eu disse, segredo. cara, não tem Eu nada recebi a essa ver pergunta com do isso. André. Eu disse, cara, o que eu vou fazer lá, né? Porque eu vou conversar com esses 2 caras aí, porque um é advogado, o outro trabalha com consórcio, não tem nada a ver com a minha área, né, cara? E acabou que chega aqui, a gente praticamente tem os mesmos princípios, acaba que na nossa essência, acho que todos nós trabalhamos parecido, né? Agradecer aí pela oportunidade de conhecer, espero que esse encontro aqui se repita outras vezes, que a gente consiga estender isso aí para fora daqui, e agradecer aí pela oportunidade, Juliano. Esse é o mérito do Juliano, né? De mérito. reunir as pessoas, né? É isso aí. Maestro. Eu também agradeço, um prazer enorme conhecer vocês e prazer, eu não preciso, já te falei, agradeci o convite anteriormente, agradeço de novo. E se tu me permite fazer um jabazinho, Vai, todo teu. para as pessoas seguirem o DSF Cast, DSF Cast. que é gravado aqui. Yes. Na verdade, a pergunta que eu não fiz ainda, né? Como foi, Ronei, tu tá do outro lado? Pois é, Porque sabe? no DSF Cast ele tá do lado de cá, ele tá como host, agora ele tá como convidado. Não, aí eu quero saber como é que eu ensaio melhor, se é daquele lado ou aqui. Vai Aí, ter que olhar, você vai ter que assistir o episódio. Não, mas convidar as pessoas aí do DSF Cast, é o cast do podcast do escritório, onde a gente fala sobre negócios, né, traz pessoas também interessantes, clientes, pessoas do mercado, enfim. Mas, Juliano, obrigado de novo. Cara, baita prazer, tô sempre à disposição. Muito bem. E agora, quando ele estava falando aqui do DSF Cast, o Anderson, depois na edição, o Anderson vai colocar lá o hashtag, vai colocar o link diretamente, ou para levar o celular e levar para lá, assim como para a Auraunic, para a Demicon, vão utilizar essas plataformas também para conhecer um pouco mais sobre vocês. E eu quero agradecer vocês e dizer que o mérito não é nem um pouco meu. É por causa da fé, e se tem alguém que vai levar o mérito de vocês estarem conectados. E se vocês de estarem aqui é Deus. Porque, mais uma vez, eu penso e aí depois eu digo assim, será que são essas pessoas? Será que tem algum assunto a ver entre eles? Alguma coisa conectava vocês? E eu tive minha conversa com ele lá nas minhas orações e por isso foi o convite para vocês. Muito obrigado. E agora, antes de dar o tchau para vocês e nós seguir para o nosso trabalho, a gente tem aqui um presente para vocês, na verdade, pro Ronei. Opa! Tá? Lá pro Josiel. E pode abrir aí seu Guilherme Torres. Na verdade é lá da Imperador Moda Masculina. Olha ali, ó. Então vocês acabam aí de que ganhar um maravilha. voucher para ir lá e escolher alguma das roupas. Então toda a linha de moda masculina, ele que nos veste aqui, ajuda nós a fazer o Pô, jornal. Bacana. Então ela, desde camisa, calça, se precisar de gravata, seja o que for, terno,
é só ir lá Eu vou falar lá com o comprar uma Robson camisa, e... Eu vim de camiseta hoje. No próximo, vai ter que vir de camisa. Será muito Tu bem foi o usado. único que fez certo, veio com a marca da empresa na camisa. Ele é um Vendedor, Vendedor, né, cara? A minha esposa, você não vai pôr camisa? Eu falei, não, mas eu vou bem despojado, vou com a camisa da Demicon, a camisa Tá certo. Levar a marca no peito. Mas a gente quase nem falou do produto, né? A ideia que você trouxe, né, Juliano? Eu acho que foi de muito valor para mim, de verdade mesmo. Eu acho que ter e relembrar algumas coisas pessoais e ouvir a história de vocês, eu acho que não tem preço. Valeu muito, assim, de verdade, de coração. Prazerzão mesmo conhecer. A gente só ouvia falar das empresas, eu tô aqui 2 anos com o projeto na cidade e esse último ano conhecendo a cidade em si, né? Porque eu tenho família aqui, né? Então eu vinha uma vez por ano, ia embora e passeava, mas aí a gente vai conhecendo, é muito, muito gratificante. E foi uma mesa que nenhum dos 4 são de Bento Gonçalves, mas o coração nos plantou. Não, sou e apaixonado é Bentanço, né? É Gui? isso Sou aí. apaixonado, eu acho que a Beleza. cidade é fantástica, né? Muito bem, Estrutura. senhores. Finalizado aí? Finalizado. Show de bola, cara. Finalizado, passou um pouquinho de tempo, mas não tinha como parar, porque Vocês gostam de conversar, né?